reportagem que você vai ver aqui, que foi apresentada ontem no Fantástico, eu considero ela muito importante porque eles tiveram cuidado de apresentar ponto a ponto das defesas dos réus, nesse caso de tentativa de golpe de Estado, e eles conseguiram destruir ponto a ponto, não apenas com aquilo que muito provavelmente vai ser apresentado nos votos que a gente vai ver essa semana a partir de amanhã. A gente tem muito provavelmente uma sentença nessa sexta-feira para todos os réus, incluindo o Bolsonaro, para os generais e para o almirante. Mais do que isso, essa reportagem ela traz elementos com imagens e com, na verdade, depoimentos claros. Ela traz um argumento que ele não está no escopo de uma questão de julgamento, está numa apresentação jornalística de fatos. A gente está acostumado a ouvir de que contra fatos não há argumentos. E de fato, é um fato, aqui nós temos uma tentativa de golpe de Estado. E isso ficou tão claro para todos nós que os próprios advogados dos réus, eles em nenhum momento atacaram o cerne da questão. Eles não disseram, olha, não houve tentativa de golpe de Estado. Em nenhum momento eles disseram isso. Muito pelo contrário. Eles disseram, houve, muitos deles afirmaram categoricamente, teve defesas, por exemplo, como do general, de um dos generais ali, que diretamente apontou o Bolsonaro como responsável. A gente mostrou isso aqui. E o que a gente depreende de tudo isso? Nós estamos numa situação em que parece óbvio a condenação, talvez esteja uma questão aí em jogo que seja a dosimetria da pena, mas parece que fica claro que eles vão ser condenados unanimemente, inclusive pelo Fux, e também fica claro que não tem como mais a gente conviver com uma situação que a gente viu ontem, 7 de setembro, 40 mil pessoas defendendo o perdão para esses bandidos, para esses criminosos. Então a gente vai ter que separar realmente os aloprados. Eu estou convicto de que o bolsonarismo não é mais uma defesa política. Já faz um bom tempo que eu tenho falado isso aqui. Desde o começo do bolsonarismo, eu tenho dito de forma bem clara, olha, bolsonarismo não é direita. Isso não é uma defesa da direita, isso é uma defesa da democracia. O bolsonarismo não é direita. Porque a direita, que a gente até então conhecia, ela ainda jogava o jogo democrático. Bolsonarismo não joga. Então, assim, o que nós temos com relação ao bolsonarismo, e a cada dia está mais claro, né? Eu vejo pessoas que entram aqui no canal e colocam aqui um comentário de que eu sou extrema esquerda. Se as pessoas conhecessem o que é uma pessoa de extrema esquerda, elas não iam dizer isso a meu respeito. Eu acho até engraçado isso. Mas é porque eu tenho veemência em dizer que nós precisamos combater o bolsonarismo porque ele demonstra, ele deixa claro uma ausência de caráter das pessoas. Então, uma pessoa que tem hoje Bolsonaro como uma opção, ela é uma pessoa com uma ausência de caráter. Ou uma pessoa cuja desinformação é tão gritante que o termo burro é pouco. É muito mais do que ignorante. É uma pessoa que quer persistir nessa coisa absurda, abjeta, do preconceito, do ataque, do reacionarismo. Então acaba no final das contas sendo uma questão de caráter. Eu vou trazer para você essa reportagem, acompanhe ela na íntegra, para você entender que mais do que nunca a gente precisa ver essas pessoas na cadeia o mais rápido possível e que é importante deixar claro, há elementos muito objetivos que fazem com que as pessoas tenham que ser condenadas. Veja essa reportagem. Pela primeira vez na história, a justiça brasileira levou um ex-presidente ao banco dos réus por tentativa de golpe de Estado. São 8 os réus no chamado núcleo crucial do processo. Só um, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, veio acompanhar pessoalmente. As defesas tiveram que atravessar um mar de microfones, cães farejadores e um forte esquema de segurança. Sempre que o advogado chega, uma correria, cercado por repórteres. São mais de 500 jornalistas credenciados para acompanhar esse julgamento que acontece no terceiro andar desse prédio, conhecido como Igrejinha do Supremo Tribunal Federal. Para chegar ao auditório da primeira turma do STF, é preciso passar por 2 raios-x. Lá dentro é proibido filmar, comer ou fazer qualquer tipo de manifestação.
contamos 14 policiais armados na sala do julgamento. São 5 ministros. Alexandre de Moraes é o relator do caso. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. O Procurador-Geral da República levou 1 hora e 8 minutos para apresentar a denúncia. Os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado com relevância criminal contra as instituições democráticas. Nessa primeira semana de julgamento, o Procurador-Geral da República e os advogados dos réus apresentaram suas alegações. A acusação apontou 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. As condenações podem passar de 40 anos de prisão. As defesas afirmaram que os réus são inocentes. Um confronto de versões que vai marcar a história do Brasil. Para Paulo Gonet, o plano tinha 3 etapas: desacreditar as urnas eletrônicas e gerar caos social para justificar decretos que instituíssem um estado de exceção. A partir daí, seria possível prolongar o mandato de Jair Bolsonaro, mesmo se ele fosse derrotado em 2022. Segundo a PGR, os atos golpistas começaram em meados de 2021, com lives, já retiradas do ar pela Justiça, em que Bolsonaro atacava o sistema de votação sem apresentar provas. Dizer que o crime de abolição do Estado de Direito começou numa live sem violência é subverter o próprio Código Penal. No dia da independência em São Paulo, o então presidente afirmou que não cumpriria decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, que na época comandava o Tribunal Superior Eleitoral. O general Augusto Heleno também é réu no processo. Ele era ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Segundo a PGR, a fala do general Heleno nessa reunião ministerial de maio de 2022 confirma que havia planejamento para criar caos social. Se tiver de dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que ligar a mesa antes das eleições. O que o general Heleno está trazendo aqui nessas falas, e aqui, na verdade, falas de certo ponto até republicanas. Após as eleições não tem discussão. Após as eleições não tem o que falar. Até o próprio presidente Bolsonaro falava isso. Quem ganhou a maioria dos votos leva. Segundo a defesa do general Heleno, ele já vinha perdendo poder e não tinha influência sobre Bolsonaro. O planejamento prévio de fabricação de discurso contrário às urnas eletrônicas está demonstrado na agenda apreendida na residência de Augusto Heleno e em arquivos encontrados com Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem era chefe da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ele é acusado de usar a estrutura da agência para vigiar adversários políticos e reforçar ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Alexandre Ramagem sempre falou: eu faço anotações de tudo. Ele mencionou, chegou a mencionar no interrogatório que era uma espécie de diário, tudo ele anotava. Não há elementos nos autos, elementos de informação, elementos de prova que demonstrem que esses documentos tenham sido transmitidos ou entregues ao então presidente da República. Ele era o grande compilador oficial da República, porque o que tinha naqueles documentos era um compilado de declarações públicas. A Procuradoria-Geral da República reuniu fatos de conhecimento público, além de depoimentos, mensagens, vídeos e outros documentos obtidos na investigação da Polícia Federal. As provas apresentadas somam 70 terabytes, o que, para a acusação, mostra a força do processo, mas que, para os advogados dos réus,
tornou impossível a ampla defesa de seus clientes. Só para ter uma ideia, se essa quantidade de dados fosse impressa, a pilha de folhas de papel seria equivalente a 4 viagens de ida e volta entre o Rio de Janeiro e São Paulo. A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis. Os próprios integrantes da organização criminosa fizeram questão de documentar quase todas as fases da empreitada. Entre os fatos públicos está a reunião que Bolsonaro convocou em julho de 2022 para denunciar a embaixadores supostas fraudes sem provas nas urnas eletrônicas. No Brasil não tem como acompanhar a corrupção. Eu não sei o que vem fazer os observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Chegou o primeiro turno das eleições e o tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, que depois virou delator do esquema, respondeu mensagem de outro militar, confirmando que nada de errado tinha sido encontrado nas urnas eletrônicas. Conseguiram plotar? Nada, nenhum indício de fraude. Mauro Cid jamais elaborou, compartilhou ou incitou qualquer conteúdo golpista, que não há sequer uma única mensagem de sua autoria, propondo, incentivando ou validando qualquer atentado contra a democracia ou contra o sistema eleitoral. No segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal organizou bloqueios em estradas com foco especial no Nordeste. Agentes na Polícia Rodoviária Federal mapearam localidades em que o candidato da oposição somara a mais expressiva votação no Nordeste, com vistas a criar barreiras artificiais a que esta população conseguisse aceder aos postos de votação. Ao fim do dia, o candidato Lula estava eleito. Caminhoneiros que apoiavam Bolsonaro paralisaram estradas. Sem reconhecer a derrota, o presidente se manifestou. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Os bloqueios pararam. Os acampamentos de apoiadores do candidato derrotado, não. O general Walter Braga Neto, ex-ministro-chefe da Casa Civil e da Defesa, além de candidato a vice de Bolsonaro, é mais um réu no processo. Para a Procuradoria, ele atuava para manter a expectativa de manifestantes que queriam o golpe. Vocês não percam a fé. Não, vamos lá na frente. É só o que eu posso falar para vocês. O delator Mauro Cid ainda revelou que houve um encontro na casa de Braga Neto para discutir os planos golpistas e que ele recebeu do general dinheiro em uma sacola de vinho para repassar a militares das forças especiais. A defesa contesta o delator e questiona por que esses episódios não foram lembrados logo nos primeiros depoimentos do acordo de delação. É um escândalo. É um escândalo ele esquecer este detalhe. Nós não estamos falando disso, de uma abotoadura, de um relógio, de um brinco. Nós estamos falando da entrega de um dinheiro para financiar um golpe de Estado. E vai se dar credibilidade a este réu delator que mente descaradamente o tempo inteiro, que mente nessa corte, que mente perante no interrogatório. Não é possível. Meu cliente está preso com base na delação dele. Uma das provas mais importantes para a PGR é a minuta do golpe, um documento que listava supostas interferências do TSE e do STF no processo eleitoral. Previa a realização de novas eleições e a prisão de ministros do Supremo. São as diretrizes para a criação de um gabinete institucional de gestão de crise, formado em sua grande maioria por militares. E o chamado gabinete de crise governaria o país até a realização de novas eleições, mas sem data para acontecer. Uma das versões da minuta foi encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e também réu no processo. A defesa sustenta, desde o início, que essa minuta estava circulando na internet e vinha sendo distribuída desde dezembro de 22, muito antes de ser encontrado na residência de Anderson Torres. É a minuta do Google. Ele não participou de reunião golpistas, não participou de qualquer ilação ou movimento antidemocrático. Outra prova destacada pela Procuradoria-Geral é o plano Punhal Verde e Amarelo,
que planejava o assassinato do presidente eleito Lula, seu vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A investigação da Polícia Federal identificou codinomes usados pelos acusados. Jeca, segundo a PF, seria o candidato Lula, porque sua eliminação abalaria toda a chapa vencedora. A PF acredita que Joca seria o candidato a vice, Geraldo Alckmin. Para isso, se baseou em mensagens que diziam: considerando a inviabilidade do 01 eleito por questão de saúde, a neutralização de Joca extinguiria a chapa vencedora. Quanto ao ministro Moraes, a polícia encontrou levantamentos feitos pelos acusados sobre sua estrutura de segurança. Além disso, a geolocalização dos celulares de militares envolvidos com o plano mostra que eles rondavam o endereço e acompanhavam o itinerário de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal encontrou uma troca de mensagens entre militares prontos para agir contra o ministro. Um integrante do grupo escreve: "Tô perto da posição. Vai cancelar o jogo?" Segundo a PF, o homem que estava no comando da ação dá a ordem: abortar. Segundo a investigação, o golpe só não foi adiante porque os comandantes da Aeronáutica e do Exército não concordaram com o plano golpista em 2 ocasiões no mês de dezembro. Entre uma reunião e outra, Bolsonaro interrompeu um silêncio de 37 dias, sem reconhecer o resultado das urnas, para se manifestar em frente a apoiadores. As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo. A segunda reunião foi na véspera da tentativa de assassinato de Alexandre de Moraes e, segundo a PGR, foi convocada pelo então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Basicamente, fixava-se que o então presidente da República prosseguiria à frente do governo do país e se impediria a posse e o exercício do cargo pelo candidato que a população escolheu. Durante a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, seu advogado fez uma acusação ao ex-presidente Bolsonaro. General Paulo Sérgio atuou para demover o presidente de incursar, de caminhar por qualquer medida de exceção. Presidente, pois não, ministra Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. O almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, foi apontado pelo delator Mauro Cid como o único dos comandantes a se colocar à disposição do plano de golpe. Ele nega. Mas o ex-comandante da Aeronáutica, Tenente-Coronel Carlos Batista Júnior, confirmou em depoimento à Polícia Federal a posição do almirante. Batista Júnior confirmou que numa das reuniões em que Bolsonaro estava presente, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, se dispôs a apoiar o plano golpista. Dessas reuniões, eu tenho uma visão muito passiva do almirante Garnier. Chegou um ponto que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. A defesa do almirante Almir Garnier pediu que a delação de Mauro Cid seja anulada. Seu comportamento provocou prejuízos relevantes ao interesse público e faltou com a lealdade ao longo do procedimento. E que esses vícios comprometem a credibilidade integral dos seus relatos. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Não se está, nesse caso,
num ambiente relativamente inofensivo de conversas entre quem não dispõe de meios para operar. Ao longo do mês de dezembro, seguidores de Bolsonaro fizeram quebra-quebra, enfrentaram a polícia, botaram fogo em ônibus e tentaram explodir um caminhão cheio de combustível na véspera de Natal. E colocam a caixa com a bomba em cima do paralama traseiro esquerdo do caminhão. Na frente dos quartéis, os acampamentos que pediam intervenção militar continuavam mobilizados. Jair Bolsonaro embarcou para a Flórida no dia 30 de dezembro e não passou a faixa para o seu sucessor. Segundo a Procuradoria-Geral, a organização criminosa atuou para impedir a retirada dos acampamentos. O objetivo seria manter ambiente favorável à intervenção das Forças Armadas. Fazia parte do plano a omissão do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que foi nomeado secretário de Segurança do Distrito Federal e não preparou um esquema adequado para a primeira semana do novo governo. Apesar das informações de que haveria um grande protesto no domingo, dia 8 de janeiro. As ameaças se transformaram em violência. Não é possível tergiversar e acreditar que, em algum momento, há um elemento que aponte ao ex-presidente Jair Bolsonaro um ato violento ou um ato de grave ameaça. Um documento apreendido na sede do PL, partido de Bolsonaro, reforçou os argumentos da acusação. Esse objetivo chegou a ser declarado de forma expressa ao final do documento, em que se lia: Lula não sobe a rampa. O discurso encontrado na sala de Jair Bolsonaro reforça a convicção a respeito do domínio que ele possuía sobre as ações da organização criminosa, especialmente quanto ao desfecho desejado, a sua permanência autoritária no poder, mediante o uso da força. O julgamento será retomado nesta terça-feira. O relator do processo, Alexandre de Moraes, pediu 2 sessões extras. As sentenças estão previstas para sexta-feira. Como você percebeu na reportagem, tem 2 pontos que são, para mim, os fundamentais. A defesa, ela é individualizada e a acusação também. Como você viu aqui na reportagem, eles apresentam as questões individualizadas, cada réu com a sua culpa e com a sua responsabilidade. Por outro lado, eles também mostram a respeito do que está para além do simples depoimento do Mauro Cid, que foi, inclusive, o principal ponto atacado por todas as defesas. Né? Todo mundo dizendo, olha, nós temos uma quantidade muito grande de elementos no processo, 70 terabytes, e nós temos tudo baseado em apenas um depoimento, o que não é verdade. A delação do Cid não é nem de longe a única questão da acusação. Inclusive, na própria reportagem, eles colocam como provas os fatos públicos, os depoimentos, falam sobre mensagens, sobre vídeos e mostram uma série de documentos. Então está muito longe de ser apenas a delação do Mauro Cid. A verdade é que nós temos um trabalho espetacular feito não só pela acusação, como também pela Polícia Federal, pelos órgãos públicos, por esse jogo aí de tarefa, digamos assim, compartilhada, vamos dizer assim, que não foi uma coisa simples de colocar isso de forma resumida, mas que apresentou elementos que são irrefutáveis. As defesas falam, olha, não tivemos acesso, não tivemos como ler tudo e tudo mais, mas existe esse ponto que nenhum deles foi capaz de destruir, que é a questão de que houve uma tentativa de golpe de Estado. Não houve condições de fazer um combate direto pela quantidade enorme de provas. Essa semana vai ser uma semana decisiva e histórica para o nosso país. Aqui no canal nós vamos acompanhar tudo, absolutamente tudo o que aconteceu e o que vai acontecer aqui. A gente já está acompanhando e vai continuar acompanhando até a sentença na sexta-feira. Um presente de aniversário para mim, né? E eu quero trazer um presente para o Brasil, né? Eu estou pensando em mim, estou sendo egoísta demais. Mas é óbvio que isso é uma resposta para o nosso país. A gente espera que na sexta-feira todos sejam condenados e que apodreçam na cadeia para pagar pelos crimes que fizeram. Isso porque nem sequer falamos sobre os mortos
provocados na pandemia pelo Bolsonaro, esse assassino, um sujeito satânico. É um sujeito que, para mim, é a personificação do próprio Satanás. É uma coisa ofensiva para mim. E vai continuar sendo. E a cada dia que passa, por eu acompanhar diariamente, já há muito tempo, desde o início, toda essa história, eu tenho mais convicção do meu pensamento. Mas você pode discordar. E se você discordar, basta você colocar o seu comentário aqui. Eu gostaria muito de saber o que você pensou a respeito dessa reportagem e se você acha que o Bolsonaro vai ser condenado ou não. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo, por favor. Dê o like. E eu peço, por favor, se inscreva no canal. Eu peço, por favor, faça isso. Se inscreva no canal. Também aproveitamos para fazer aquele pedido para você se informar um pouco mais, caso você queira ter uma renda extra trabalhando apenas da sua casa. Você só precisa do seu celular. Com o seu celular você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter essa renda extra. Vale muito, muito a pena. Tem essa renda extra. Para você saber um pouco mais, é só você entrar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Olha a descrição do vídeo e tem lá o link para você, tá lá, renda extra. Você vai clicar nesse link e vai direto para o WhatsApp. E lá no WhatsApp a gente vai conversar. Eu mesmo vou explicar tudo para você, tá bom? Entra aqui. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. A gente trabalha todos os dias para você. E o que a gente precisa? A gente precisa que você avalie a possibilidade de ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Em outubro a gente está fazendo um trabalho junto com os apoiadores aqui do canal e é muito importante a sua ajuda. A gente vai trazer detalhes dessa semana para você. E também você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Está aqui o nosso endereço de Pix. Qualquer valor ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.